Boa tarde, amigos. Estamos, então, iniciando uma live agora com Robert Wilzenberg. Robert é uma pessoa apaixonada por inovação e desenho de estratégias de marketing e negócio. Tudo bem, Robert? Tudo ótimo com vocês, tudo bem? Tudo bom, prazer conversar com você. Então, hoje, só para dar uma introdução, que nós já demos antes, né? Estamos vivendo uma época difícil, uma época que nos pegou de surpresa da epidemia do Covid, né? Então, essa época estamos passando por uma crise. E essa crise, como todas as crises, nós temos 3 fases. Nós temos a fase da preocupação, que é de conhecer o que está acontecendo nessa época de crise. Segunda fase é uma fase de buscarmos segurança diante das incertezas. E a terceira fase é a fase que nós já estamos nos adaptando à vida normal. E o tema dessa live hoje, que eu gostaria de conversar com você, é a odontologia no mundo digital. Será que estamos preparados? Então, para te apresentar um pouquinho, o Robert ele foi responsável 3 anos pela estratégia de marketing, sustentabilidade e negócios digitais da Odontoprev, maior empresa em planos odontológicos da América Latina. Ele lidera desde o final de 2018 a Amil Dental, que é a 2ª maior empresa em planos odontológicos no Brasil e parte da United Healthcare, que é a maior empresa de saúde do mundo, não é, Robert? Isso mesmo. Bom, então eu agradeço muito a sua presença aqui para conversar com os dentistas. E eu vou começar fazendo uma pergunta para você, Robert. Como especialista no desenvolvimento e implementação da visão estratégica de negócios, qual a sua sugestão para que o empreendedor, no caso específico um dentista, ele supere e transforme a atual crise causada pelo Covid em oportunidade profissional? É uma pergunta, vou dizer que bastante oportuna e difícil ao mesmo tempo, né? Porque se eu tivesse uma bola de cristal, né? Nesse momento absolutamente inusitado, ninguém jamais pensou numa pandemia, sob a ótica de negócios, ninguém jamais se preparou para isso, ninguém jamais estudou isso, não tem nenhum MBA em nenhum lugar, né? Mas, exatamente nesse cenário, eu sempre digo que a gente tem que fazer o famoso back to basics, né? Voltar ao básico. E o que é o básico para mim, né? O básico para mim é sempre a gente focar nas necessidades do cliente. E prestem atenção, porque eu não estou falando do paciente, de propósito chamando do cliente. E por quê? Porque paciente é um pedacinho do cliente. Tá? É quando ele está na sua cadeira, né, com determinado problema, tá, ou necessidade na boca, e foi se tratar com você. Mas essa pessoa é uma pessoa muito mais ampla, né? Por isso que eu chamo ela de cliente. Ela tem outras necessidades, né? E essas necessidades estão ligadas ao modo como que ela tem outras necessidades, outros valores, outras características. E isso tudo está ligado a como ela trata dos dentes. A importância que ela dá para tratar da boca, a importância que ela dá para ir ao dentista com frequência. Então, está tudo interligado. Então, o paciente é um pedacinho desse ser humano que eu chamo de cliente. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? A gente focar nas necessidades do cliente. E aí eu faço uma pergunta para todos vocês. Vocês realmente conhecem os seus clientes, não os seus pacientes? Eu não estou dizendo saber o dente, tá? Desculpem vocês, pessoal, mas eu não sou dentista, tá? Então eu não sei os jargões, mas como é que está o estado da boca, como é que está o estado da arcada e etc. Isso eu tenho certeza que vocês conhecem como ninguém. Mas vocês conhecem o ser humano? Vocês conhecem o seu cliente? Né? Desculpa, eu vou. Você tinha me dado licença, eu vou te interromper um pouquinho. À vontade, sempre. Porque eu já fiz algumas lives sobre isso para dentista. Será que vocês sabem receber o seu cliente no consultório? Será que o seu consultório está preparado para receber o cliente? Porque realmente a fase que ele senta na cadeira é a última fase. Perfeito. Para realizar o tratamento. Tem uma série
de fases antes disso. E Gostei vale muito disso que você falou. E isso vale tanto para, vamos chamar, para o cliente novo, quanto para o cliente que já veio no seu consultório outras vezes, né? Então, a gente pensando um pouquinho, vamos pegar esse segundo grupo, o cliente que já foi no seu consultório. Tá? Você já tinha o hábito de manter um contato frequente com esse cliente antes? Né? E quando eu chamo de contato frequente, é mais do que simplesmente mandar um e-mail ou uma mensagem lembrando a ele de que está na hora de vir no consultório ou mandando um cartãozinho de aniversário. Que tipo de outro contato você mantinha com o seu cliente antes para você ser lembrado por ele? Afinal, se a gente for absolutamente honestos, né, todos nós dizemos que a gente tem que ir ao dentista a cada 6 meses, mas são pouquíssimos as pessoas que vão. Né? Então, como é que você se mantém relevante, lembrado pelo seu cliente nesse período entre consultas, que pode chegar a 1 ano, pode chegar a 1 ano e meio? Né? Então, esse que eu acho que é o primeiro ponto que eu coloco. Né? O que você faz, o que você pode fazer para não ser esquecido, para ser lembrado por ele? Que tipo de informações? Tá? Informações que sejam úteis para ele. Toma cuidado, porque é muito normal a gente mandar informações para as pessoas, para os nossos clientes, que a gente acha que são importantes para a gente. E, na verdade, para eles são completamente irrelevantes. Agora, que tipo de informações são importantes para eles? Né? Novas tecnologias que você tem no consultório, um novo aparelho, alguma especialização que você fez. O que são as coisas interessantes pela ótica do cliente que você pode estar mandando para ele com frequência? Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu coloco. Né? E depois, está reforçando, acho que o nome do jogo é você conhecer o cliente, o que ele deseja conquistar. Né? Como eu disse, essa região daqui é uma região muito importante. Né? Eu digo que eu já fiz, por N razões, trabalhos, por exemplo, com a indústria de cabelos, na minha vida de profissional de marketing, estratégia e tal, já pesquisei vários mercados. E as mulheres, por exemplo, dizem que o cabelo é a moldura do rosto. Né? E as pessoas, em geral, dizem que a boca é o centro do rosto. É a primeira coisa que as outras pessoas percebem em você, é a sua boca. Tem uma pesquisa sobre isso. Tem, sim. Com estatística, né? Tem várias pesquisas. Que o sorriso é o primeiro impacto, exatamente, né? Quando uma pessoa conhece a outra. Exatamente, né? E dependendo do estilo de vida que esse seu cliente tem, a importância da boca vai ser completamente diferente. Né? Com certeza. Para ser bem óbvio, se eu sou uma pessoa solteira, com meus 20 e poucos anos, na época onde estou querendo socializar, arrumar um parceiro e tal, a boca tem um papel e uma importância. Né? Se eu sou um advogado que fala muito em público, tem outro papel. Tá? Se eu sou um engenheiro que fica trancado no escritório, em frente de um computador o tempo inteiro, ela tem um terceiro papel. E níveis de importância diferentes. Então é importante a gente conhecer os nossos pacientes, os nossos clientes, para, ao entender o que eles precisam no dia a dia, o que eles buscam, adequar o nosso tratamento, adequar a nossa abordagem, essas necessidades deles, inclusive adequar o nosso linguagem às necessidades deles também. Isso mesmo. Fantástico. Robert, e as pessoas, elas, nessas semanas agora, as pessoas se tornaram muito tecnológicas, né? Todos se tornaram lives assim o tempo todo no Instagram. Então, até nós, dentistas, nós começamos a atender muito pelo WhatsApp. Né? Por exemplo, um paciente ligava, perguntava alguma coisa, por favor, tira uma foto, envia pelo WhatsApp. E nos tornamos um pouco tecnológicos, né? Então, estamos ouvindo falar de telemedicina, teleodontologia. Então, de que forma o canal digital e as novas tecnologias voltadas para o atendimento clínico impactarão nas clínicas odontológicas daqui para frente? É mais uma bola de cristal que eu preciso ter aqui. Né? Eu digo isso porque a tecnologia digital evolui de uma maneira tão absurdamente rápida que prever o futuro é muito difícil, sob a ótica de o que vai estar disponível. Mas eu posso dividir de vida, vamos chamar o mundo do atendimento odontológico,
talvez em 5 etapas. Né? Vamos dizer, a parte da divulgação, a primeira, como é que eu faço para atrair clientes para o meu consultório, como é que eu divulgo a minha prática. Né? Segundo, a parte de gestão do consultório, né? Todas as ferramentas que eu preciso ter para gerir o meu consultório digitalmente. Eu posso fazer isso ainda hoje no papelzinho, numa cadernetinha, ou eu posso fazer isso digitalmente. Tem a terceira parte, a parte do atendimento em si, né? E a parte de realização de procedimentos, né? Na hora que você vai chegar e vai fazer um molde, uma prótese, uma restauração. Né? E a quinta parte, o que eu chamo de gestão do relacionamento com o cliente. Quando ele já foi no seu consultório, já fez o tratamento, tá? E nesse intervalo entre de 6 meses a 18 meses, onde ele não aparece no seu consultório. Então, você tem, de certa maneira, 5 etapas diferentes, onde as ferramentas digitais, onde o mundo digital pode, com maior ou menor grau, ser utilizado. Né? Eu imagino que para a maior parte de vocês, né, a parte toda de gestão de consultório, né, já esteja bastante digitalizada, com aquelas softwares de ERP, como a gente chama, para administração do consultório, compra de material, pagamentos, recebimentos e etc. Imagino que isso já esteja bastante disseminado entre todos vocês. Né? Se não tiver, com franqueza, estão muito atrasados. Né? E isso não só é importante sobre a ótica de controle, traz controle, como traz redução de custo também. Tá? Então, as duas coisas são importantes. É você saber, esses softwares de ERP permitem você saber quando você tem que comprar um determinado material, né? Como está o teu estoque de diferentes coisas, tá? Como é que está o teu fluxo de caixa, pagamentos e assim por diante. Mas eu imagino que essa seja a parte mais fácil, onde a grande maioria das pessoas dos profissionais já esteja bem digitalizado. Né? Tem a segunda parte, né, que eu chamo de as ferramentas para agendamento. Tá? Vamos colocar diferente, né? As ferramentas para divulgação. Vamos pegar a parte de divulgação e a parte de relacionamento. Né? Como é que você divulga o seu consultório hoje? Eu sei que existem, tá, como existe no Brasil, deve existir em Portugal também, uma série de restrições dos órgãos aqui. Tá? Aqui no Brasil se chama CRO, né? Ou CFO. É o Conselho Regional de Odontologia, o Conselho Federal. Eu sei que existe uma série de restrições, tá? Mas com franqueza, essas restrições têm que começar a ser quebradas. Né? E ser quebradas, não estou falando de ser antiético, não estou falando de ser hiperagressivo nas promessas marqueteiras, né, de divulgação, mas você tem que se fazer conhecido. Né? Como é que você se faz conhecido digitalmente? Isso é muito importante. Tem que ter umas regras, né, para essa parte. Eu também penso nisso. Em Portugal é pior do que no Brasil, Robert. Por quê? Essa parte de divulgação, aqui no Brasil você ainda pode enviar um e-mail, enviar mensagens, divulgar. Em Portugal já não é assim. Nem a isso. pessoa ela tem que autorizar. É uma lei. Eu acho que tem uma pessoa do marketing aqui que está assistindo a gente, o Marcelo. Eu gostaria até que ele escrevesse aqui, Marcelo, como que é essa lei em Portugal, que nós não podemos enviar os e-mails, nós não podemos fazer sem autorização da pessoa que vai receber, do aluno ou do paciente. Depois ele vai dar uma olhadinha aqui, ele fala para a gente. Não, e é até curioso que aqui no Brasil também estão começando essas leis. Tá? Inclusive aqui no Brasil a gente chama de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, onde você tem que ter permissão das pessoas para entrar em comunicação com elas. Né? Mas, por exemplo, uma das maneiras básicas é na hora que o paciente faz sua ficha inicial, você já pedir para ele assinar dando a permissão. Né? Interessante. Então, a partir daí você já pode se comunicar com ele corriqueiramente. Tá? Mas, de novo, né? Entendendo as leis e as especificidades locais, como é que você faz para divulgar o seu consultório, a sua prática? Tá? Se você não divulgar, você não vai ser conhecido. Né? Então, tem que se descobrir alguma maneira de divulgar. Qual que é? Tá? E o mundo digital é o mundo mais barato e mais utilizado por todo mundo hoje para fazer divulgação. Então, a gente tem que fazer isso. Né? Outra parte, tá? Eu vou chamar da parte de agendamento. Né? Agendamento digital está se tornando, seja para médicos ou seja para dentistas, pelo menos no mercado brasileiro, uma prática. E uma prática que dá enorme facilidade para o paciente. Para o paciente. Porque ele não precisa ligar, esperar e etc. Ele próprio entra no determinado aplicativo,
tá? E vê qual é o espaço que tem na agenda daquele dentista que é mais conveniente para ele e marca sozinho. E a própria ferramenta depois faz toda a parte de confirmação, mandando e-mails, WhatsApps ou até ligação digital para confirmar que o paciente vai... Consulta, certo. Consulta. Então, parte de agendamento também ela já evoluiu muito, tá? E as pessoas buscam esse nível de praticidade. Então, é o segundo bloco, ou o terceiro bloco que eu ponho, né? Já falei do ERP, né? Falei da parte de divulgação e agora da parte toda de agendamento. Né? Sim. Aí eu queria entrar numa parte que eu não sou especialista, mas eu conheço alguns exemplos, que é exatamente a parte de atendimento e a parte de procedimentos. E, de novo, faço esse disclaimer que eu não sou especialista no assunto, né? Mas já tem um monte de iniciativas que estão começando. Né? Por exemplo, né, aqui no Brasil, isso na minha empresa anterior, que eu trabalhava na Odontoprev, já tinha tecnologia para diagnóstico de câncer bucal por fotografia. E como funcionava? Interessante. E como é que funcionava? Tá? O profissional, ao ele perceber alguma mancha na boca do cliente, do paciente, tá? Ele tirava uma foto com o celular, manda via um determinado aplicativo, envia essa foto para aqui no Brasil, para o Hospital das Clínicas, que tem um centro de oncologia bastante desenvolvido. Eles, por inteligência artificial, comparam essa imagem com um banco de dados deles, que tem milhões de fotografias similares, tá? E a partir daí eles dizem, via essa comparação, se existe uma probabilidade ou não de ser algum tumor. De malignidade ou não. Malignidade. Então mostra, olha só como já existe esse tipo de tecnologia, tá? E olha o grau de velocidade que você ganha, tá? E de redução de custos. Lógico. Tá? Ao ter um diagnóstico, uma imagem totalmente enviada digitalmente e o diagnóstico recebido basicamente em minutos, também digitalmente. Né? Então, olha esse tipo de coisa. Toda a parte também de softwares para tratamento ortodôntico, que vocês devem conhecer muito melhor do que eu, né? Principalmente para ter uma ideia, tá, de como vai ser a arcada, a aparência da pessoa ao final do tratamento. Né? Uma previsibilidade, né? Previsibilidade. Esses softwares estão melhorando muito, né? Estão melhorando, apesar que eu acho assim, nós temos uma certa restrição, né? Porque num software você pode levar os dentes para onde você quiser, mas aí tem que ter o conhecimento do ortodontista para saber aonde ele vai chegar. Perfeito, né? Existe responsabilidade ética, técnica, profissional, que não pode ser esquecida jamais. Isso mas se mesmo. a gente pensar sobre a ótica do paciente, antes de ele começar um tratamento ortodôntico, que é demorado visualizar e caro, ele ter uma ideia do resultado final, mesmo que esse resultado final tenha uma determinada oscilação, é um negócio muito positivo. E é algo que vai chegar. Tá? E a gente pode colocar as mais diferentes barreiras, vamos chamar de psicológicas, mas ele vai chegar. Né? E a gente vai ter que se adaptar a isso. Né? Robert, eu vou só fazer um parênteses aqui. O caro, assim, eu não sei o quanto que isso é o tratamento odontológico, ortodôntico, né, vendo por uma outra visão, uma outra ótica, é assim, por exemplo, uma pessoa que ela usa muito sorriso, essa pessoa, ela vai se sentir mais segura com a estética dela. Se ela trabalha com vendas, ela vai vender melhor. Eu já tive vários pacientes assim, médicos, advogados, que devido ao sorriso falaram, olha, melhorei muito na minha profissão, por incrível que pareça, como o sorriso modifica, né? Uma criança, os pais investindo nesse tratamento, é uma criança que vai respirar melhor no futuro, é uma criança que vai respirando melhor, oxigena melhor o cérebro, ele vai raciocinar mais rápido. Então, assim, é tudo uma... Eu só estou falando do caro. Tudo assim, é verdade. O resultado que a gente vai ter lá na frente. Eu usei aparelho nos dentes, né, dos 7 aos 17 anos. Usei durante 10 anos. Nossa. Né? Isso, lógico, tá...
40 e poucos anos atrás. Então, era outra tecnologia e etc. Mas eu entendo o benefício claramente. Mas tem gente que tem dificuldade de pagar. É verdade, é verdade. Você tocou num ponto muito importante, Rita, que a boca, eu gosto de chamar de boca, eu não gosto de chamar de sorriso. Isso, mas é a boca mesmo. É lábio, é gengiva. Isso mesmo, esse conjunto todo, né? Esse conjunto todo, isso influencia a autoestima das pessoas de uma maneira única, né? É verdade. Tanto que a gente fala, na Mil a gente fala muito que a gente não... Vocês já vão me entender, não me batam, tá? Mas vocês já vão entender. Que a gente fala que a gente não vende saúde. A gente fala que a gente vende autoestima. Eu também falo isso para os meus pacientes. É liberdade para viver. Lógico. Porque se eu não estou com essa região em boas condições, minha autoestima cai, e ao minha autoestima cair, tá, eu não vou ter coragem para namorar, eu não vou ter coragem para fazer um discurso que eu tenho que fazer, eu não vou ter coragem para fazer uma live, eu não vou ter coragem para fazer uma abordagem de vendas, e assim por diante. Então, eu concordo 100% com você. Né? Concordo é isso 100%. Que a gente vende, né? É isso mesmo. A odontologia tem um novo prisma. Ela não é, o dentista não é um curador de doença, né? Então a saúde já está subentendida na autoestima, Perfeito. não é verdade? Quando a gente fala tem muitos dentistas que dizem, mas eu falar de estética exclusivamente diminui a profissão. Eu digo que não. Por quê? Porque o dentista responsável, antes de ele fazer a estética, ele tem que fazer o lado da saúde. O dentista que sabe do lado saudável. O que o paciente vê é estética. Exatamente. Então, para você colocar um aparelho nos dentes, você tem antes que fazer a parte... Lógico. De toda a anamnese, saudabilidade, etc. Isso. Mas perfeito. Só para terminar aqui rapidamente sobre a questão do digital, né? O que eu digo é o seguinte, tem inúmeras iniciativas que estão acontecendo no mercado. Inúmeras. Não dá para prever, como eu falei, para onde que a tecnologia digital vai se desenvolver, que tipo de oportunidades que ela vai trazer para o mundo da odontologia. Então, o grande conselho que eu dou para todos é ficarem extremamente antenados, ligados no que está acontecendo no mundo. Tá? Tem que ter muita curiosidade, tem que estudar, tem que ler os mais diferentes materiais, porque tem muitas iniciativas nas mais diferentes áreas surgindo. E quanto mais cedo vocês estiverem conhecendo essas iniciativas, se integrando e se alinhando a elas, mais vantagens vocês vão ter. Você sabe, Robert, que nessa fase, né, que estamos um pouco, que diminuímos bem o atendimento, só atendemos emergências, eu estou dando muitas aulas virtuais, eu fiquei pensando muito nessa parte virtual e já comecei a preparar algumas mudanças para o meu consultório. Fazer uma apresentação virtual antes para o paciente. Antes dele conhecer. Até umas coisas aí, depois eu mostro para vocês tudo que eu já encomendei e que eu... Não, mas olha só que interessante. Você lembra que essa etapa da nossa conversa começou exatamente com a divulgação, e você estava contando as restrições que existem. Tá? Mas se um paciente liga para você dizendo, oi, sou um paciente novo, estou pensando em marcar uma consulta, por que não já mandar o material digital para ele? Lógico. Por que não ele conhecer antes? Claro. É isso aí. É isso aí. Olha, tem uma pergunta que eu ia fazer aqui sobre a divulgação, mas eu até vou pular porque eu acho que você já respondeu. Agora, outra pergunta. Um pequeno consultório ou dentista independente pode começar a ter uma relação digital com seus pacientes? Você também já respondeu. Mas agora é a hora de começar. Não, ontem. Já deveria ter começado. Né? Já deveria. Basta ver hoje o mundo inteiro, que você já falou, está digital. Você consegue chamar um táxi digitalmente. Você consegue pedir para a padaria entregar um pão na sua casa digitalmente. Por que você não pode, o pequeno dentista, ter uma relação digital com o seu paciente, com o seu cliente? Todos nós temos que ter, não tem jeito. E é curioso porque a gente não aprende isso na universidade. Né? Nenhum de nós aprendeu isso. Então, o jeito é utilizar nossas horas vagas para fazer os cursos, conversar com pessoas, chamar técnicos, amigos, etc., que entendam, e pedir ajuda. Né? É isso mesmo. Pedir ajuda mesmo.
A Renata, uma paciente, ela está querendo saber todas as novidades, ela me conhece. Renata, você não imagina quantas novidades eu vou ter. Depois eu te conto. Vou terminar essa live, depois eu te conto. Bom, mais uma pergunta. O que irá ditar a escolha do paciente pelo tratamento odontológico no período pós-surto? Preço ou algum outro valor agregado? Eu acho que vai ter posso responder? Posso sim, pode dar começar. minha opinião, depois você me fala claro. se está certo ou errado? Não está certo ou errado, são opiniões que podem ser diferentes. Né? Robert, eu acho que sempre tem o valor agregado. As pessoas não buscam a saúde só por preço. As pessoas buscam algo mais do que o preço. Eu vou nessa também. Né? Eu não gosto da palavra preço. Né? Porque preço significa, ou passa a impressão que quanto mais barato, melhor. Mas se a gente sabe que o preço e a qualidade vão estar intrinsecamente ligados, né? Ninguém está procurando só o mais barato, porque isso significa que está disposto a comprar um serviço ruim, e ninguém está disposto a comprar um serviço ruim. Tá? Ainda mais na área da saúde. Ainda mais na área da saúde, mas o nome do jogo, então, se chama custo-benefício. Né? E aí você separa o custo-benefício de valor agregado. Tá? E eu acho que tem espaço para os dois, e sempre vai ter. Né? É lógico que agora todos os economistas do mundo estão prevendo uma enorme recessão nos diferentes países. Né? Recessão, perda de emprego, redução de salários, redução de renda. Então é natural que as pessoas, ao estarem passando todos nós por esse momento, a gente vai ser mais cuidadoso com os nossos gastos e vamos ter que cortar uma série de coisas. Né? Natural, se eu ia ao cinema 4 vezes por mês, eu vou ter que ir ao cinema 2 vezes por mês. Porque simplesmente não vou ter o dinheiro para isso. Né? E quando a gente traz, então, primeiro esse ambiente de, vamos chamar de recessão, para o mundo odontológico, as pessoas vão tomar mais cuidado em saber o custo do tratamento. Por quê? Porque por uma razão simples, talvez elas não tenham dinheiro para pagar. Sim. Né? Então o preço vai ser uma variável importante. Mas por isso que eu digo, não é o preço exclusivamente, é o custo-benefício. Se eu tenho uma restrição de orçamento, né, e preciso de uma maneira, vamos chamar de inesperada, fazer uma restauração, tem 2 coisas que eu tenho que ter certeza. Primeiro, que o valor da restauração do procedimento cabe no meu bolso, porque se não couber, eu tenho que buscar alguma outra alternativa. E o segundo é que vai resolver, que a restauração vai ser bem feita. Isso, a qualidade. Porque eu não tenho dinheiro para fazer de novo. Lógico. Eu não posso me dar o risco de dar errado. Por isso que eu digo que é o custo-benefício. Então, eu vou precisar ter muita segurança, eu como paciente, dizendo, vou ligar para a doutora Rita tem que fazer um preço que cabe no meu bolso, mas eu tenho que ter certeza que eu vou sair do consultório da doutora Rita com o problema resolvido. Porque se eu tiver que... E não vou ter que voltar o ano que vem para fazer a mesma coisa. Exatamente, porque eu não vou ter esse dinheiro. Então, por isso que eu falo muito de custo-benefício. E acho que sim, esse momento, o custo-benefício vai ser muito importante. Só que, quando a gente olha também para o valor agregado, né, acho que tem 2 lados. Primeiro, em toda crise sempre tem gente que não obrigatoriamente está sentindo a crise. Né? Então, tem pessoas que vão continuar com a renda normal e etc. E essas pessoas vão continuar focando exclusivamente em valor agregado. Depois a gente discute o que é isso. Né? Primeiro, acho que tem esse espaço. Né? Segundo, a gente tem que lembrar que valor agregado, de uma certa maneira, significa prevenção também. Uma coisa é eu ir no dentista e ele resolver aquele único problema que eu apresentei na hora, mas ele, por exemplo, trocar uma restauração que ele identificou que estava com uma pequena infiltração e que daqui a 1, 2 anos poderia gerar um problema grande. Isso chama valor agregado. Isso chama por quê? Porque isso chama prevenção. Olha, vou fazer esse outro procedimento de forma a que você não tenha um problema maior no futuro, não se transforme, por exemplo, num canal, e você não tenha que gastar mais no futuro. Isso é valor agregado. E tem também, naturalmente, ou vamos chamar do valor agregado
sobre a ortopedia. A prevenção também, né? A prevenção, que hoje em dia a odontologia ela foca muito na prevenção. Sim. Desde a criança, porque nós não queremos que o nosso paciente tenha cárie. Sim. Né? Nós não queremos que o nosso paciente tenha uma infecção bucal e que isso vá gerar um problema no coração, muito um maior. Problema nos ossos, porque a boca é a porta de entrada. Então, esse valor agregado, as pessoas também têm que... E eu vou te falar mais alguns valores agregados, né? A biossegurança que o paciente tem dentro do consultório, que ele sabe que ele vai estar seguro na parte de desinfecção de bactérias, né? Ele vai estar protegido quanto a isso. Vou dar até outros exemplos, se você me permite. Lógico. Vamos pegar, por exemplo, um cliente que seja aquele que tem enorme medo de dentista. Né? Como é que você agrega valor para ele nesse momento? Tá? Talvez num consultório que a decoração seja mais tranquila, que ele coloque fone de ouvido para não ouvir o barulhinho do mesmo. Que tenha uma televisão para ele se distrair. Isso é valor agregado. Isso, por exemplo, o acolhimento desse paciente desde a recepcionista. Porque eu falo que a recepção é a cara do consultório, não é verdade? Então, ele tem que se sentir bem, até as revistas, Robert, se você me permite aqui falar, até as revistas têm que ser atualizadas, tem que ser uma recepção agradável, a secretária tem que servir um café, então ele tem que se sentir acolhido desde quando ele entra no consultório. Por vezes, imagino que vocês pensem, mas revistas atualizadas, etc., tudo isso representa custo. É verdade, mas se você, por exemplo, utiliza um software de gestão de consultórios bom, como eu mencionei anteriormente, então você não tem estoques excessivos de material, você tem suas contas a pagar e a receber bem controlada e etc., você gera uma economia de custo lá que você pode gastar investir em valor agregado diferenciado que o paciente vai perceber. Então, as coisas são interligadas. E tudo isso gera mais confiança do cliente no seu dentista. E, no final das contas, é isso que a gente quer, né? A gente quer que o cliente confie na gente, porque ele, ao confiar na gente, volta com mais frequência. Ao confiar na gente, sai mais satisfeito. E, ao confiar na gente, a gente faz o que eu acho que é o fundamental. Divulga a gente para outros amigos, colegas e tal, e gera naturalmente um número maior de pacientes para a gente. Que é isso que a gente quer, mesmo. Né? É isso mesmo. Eu acho que então tem espaço sempre para os dois, para o custo-benefício e para o valor agregado. Sempre tem espaço para os dois. Eu acho assim que não importa como que eu vou me expressar aqui, mas não importa se você está atendendo a classe A, B, C ou D, eu acho que o acolhimento ao paciente tem que ser sempre o mesmo. Tudo bem, podem ter materiais para tratar, né, com custo menor, que lógico, não vai ter uma qualidade daquele outro material. Mas o protocolo, vou dar o exemplo de uma restauração, né? Você pode fazer uma restauração, lógico, com uma resina um pouco mais simples, um custo menor. E uma resina nanoparticulada que tem uma durabilidade maior. Mas o protocolo de fazer aquela restauração tem que ser o mesmo. Não importa o material. Não é, Robert? Sim. Então, tem algumas coisas muito básicas que isso nós vamos fazer para todos os níveis de atendimento. Se eu posso fazer uma analogia, como eu não sou dentista, né? Existem determinadas coisas que, independente de quanto seu paciente está lhe pagando, você tem que fazer. Então, fazendo a analogia, todo carro de qualquer montadora de carros tem que sair com airbag. Tem que ter airbag. Isso, Se vai gostei. ter ar-condicionado ou não, é outra história.
É outra, isso mesmo. Então, é a mesma coisa que a gente, como profissionais que trabalhamos com ética e integridade no mundo da odontologia, a gente tem que sempre assegurar, tá, que eu estou realizando o mínimo, o mínimo necessário para que aquele atendimento, aquele procedimento seja bem feito e o cliente / paciente saia satisfeito. E para outras pessoas, você pode fazer o a mais. Olha, tem uma paciente minha de Portugal que tá colocando aqui, a Rosália, seriedade e profissionalismo do médico-dentista. Em Portugal, o dentista é chamado de médico-dentista. É fundamental para fidelizar o paciente. Você não imagina quantos pacientes esta Rosália já indicou lá para o nosso curso em Portugal. Eu achei muito bonitinho que a Rosália, uma vez ela viu uma paciente um pouco em dúvida se colocava o aparelho ou não, ela pediu licença para mim, ela falou, professora, eu posso conversar com ela e explicar sobre o aparelho? Então ela foi à sala de espera e explicou como era o tratamento para o paciente. Quer dizer, ela se sentiu segura para fazer isso, não é? Então, é exatamente isso. E eu acho que essa crise, né? Toda crise tem o seu lado ruim e o lado bom, eu sempre vejo o lado bom das coisas, mas essa crise, ela está mostrando muito para a gente isso, né? Está mostrando essa mudança de paradigmas, de visão, de tudo isso, não é, Robert? Tem toda a questão, tá? É curioso, eu estava até há pouco tempo, meia hora antes de a gente começar a live, discutindo exatamente isso. O comportamento das pessoas em relação à saúde vai mudar. A gente não sabe o quanto e nem em que direção exatamente, mas que vai mudar, vai mudar. E, naturalmente, boca faz parte disso, né? Faz parte desse comportamento. Né? E tem toda essa movimentação agora, onde fomos todos obrigados a abraçar as tecnologias digitais, tá? Que essa talvez seja a maior ruptura que esteja acontecendo nesse momento. Né? Foi o mundo inteiro abraçando tecnologias digitais, que antes a gente tinha um monte de desculpas, eu chamo de desculpas verdadeiras, né? Para não fazê-lo, e a gente foi obrigado a romper com tudo isso. Seja o exemplo aqui fortíssimo no Brasil de telemedicina, né? Onde o próprio Conselho Federal era contra a telemedicina, por N razões, então, e sem mais nem menos, já foi obrigado a tirar todas as suas barreiras. Né? E a mesma coisa vai acontecer com teleodontologia, já está acontecendo com teleodontologia. Né? Alguns dos nossos concorrentes lançaram já o teleodontologia, a gente está próximo de lançar também aqui no Brasil, onde a gente chama naturalmente teleorientação odontológica, né? Onde com fotografia e etc, você diz, precisa de ir num consultório com emergência, ou basta passar um fio dental, ou basta tomar algum analgésico e assim por diante. Tudo isso vão ser... Isso é fantástico. Para isso são boas para todo mundo. Lógico, isso é fantástico. Gostei muito de saber. Então, a Mil vai lançar esse produto agora. Daqui a pouquinho. Nossa, isso vai facilitar muito, porque, na realidade, é o que eu faço com os meus pacientes. Né? Envia foto pelo WhatsApp e você já consegue dar uma orientação, sem o paciente precisar se deslocar até o consultório. Fantástico, Robert. Olha, então... Fechando aqui a nossa live, realmente nós temos que nos preparar para a odontologia no mundo digital. Né? Foi uma entrada no mundo digital um pouco rápida agora, um pouco forçada, né? Que nós tivemos, mas que nós temos que aproveitar isso. Né? Exatamente, né? Fomos todos obrigados e agora não tem mais volta. Isso mesmo, não tem mais volta. Robert, agradeço muito pelo seu esclarecimento, pela atualização que você deu aos dentistas, né? Pelo caminho que você mostrou aos dentistas. Olha, é esse caminho que vocês têm que seguir. Então... Eu que agradeço muito o convite, Rita. Foi um enorme prazer. E podem contar comigo sempre no que eu puder contribuir. Estou sempre à disposição. Muito obrigada. Tudo de bom para você e até um outro dia. Até outro dia. Tchau, tchau. Tchau.